Graças a Deus. Quantos de nós aqui cremos que Jesus é o invencível de verdade? Estava pensando enquanto cantávamos que a manifestação da invencibilidade de Cristo vem por meio da sua igreja. Jesus disse: eu venci, portanto vocês também vão vencer. E eu penso, irmãos, da grande importância e responsabilidade, que nós como igreja temos de influenciar o mundo ao redor de nós. Eu quero falar nessa manhã sobre coragem e covardia, porque a coragem é uma condição absoluta, imprescindível no desenvolvimento da liderança. E nós estamos num mundo muito difícil. Vimos que Jesus nos envia para o meio dos lobos, mas nós somos ovelhas, cordeiros. E temos deixado claro nesses domingos anteriores que ou nós assumimos o nosso papel de liderança, ovelhas que sabem liderar bem, ou nós vamos ser engolidos pelos lobos. E não tem uma posição aí intermediária de conforto, onde você diz assim: não, eu não vou mexer com ninguém, vou ficar quietinho no meu canto, não vou mexer com nada e pronto. Porque o simples fato de você se anular e ficar quieto no seu lugar já traz uma grande implicação de que os lobos vão avançar. E esta semana a Igreja Católica tomou uma postura bastante corajosa. No dia 12, que foi considerado o dia da padroeira dos católicos, a liderança católica decidiu se levantar, os bispos, desafiando os fiéis católicos do Brasil a não darem ouvidos às propostas da Rede Globo, a desligarem a TV e não assistirem às novelas da Rede Globo. Uma postura corajosa. Eu acredito que muitos fiéis estavam aguardando esse posicionamento da igreja. Só podemos alcançar determinadas coisas nessa vida se tivermos coragem suficiente no coração. De onde vem essa coragem? Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler do capítulo 1, verso 3 em diante, até o verso 14. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 3 para frente. Diz assim o texto: eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria e trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Leia comigo o verso 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto,
mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém. Neste texto, Paulo está falando sobre fugir da covardia. A covardia é um medo incubado que nos paralisa. Se nós pudermos classificar a covardia, eu diria que a pior delas é aquela que vem disfarçada de precaução, de prudência. Talvez essa seja a pior de todas. Às vezes ela vem envolvida por um discurso bonito, aparentemente intelectualizado, mas híbrido, estéril. Nós sabemos que todos nós somos afetados, vitimizados pelas experiências difíceis da vida, e a nossa consciência nos alerta para o fato de que podemos fracassar. Existe uma possibilidade de fracassar, e o medo de fracassar, por vezes, nos aprisiona e nos leva a um outro extremo, nos paralisa. Se você um dia já leu Clarice Lispector, ela escreveu um poema intitulado Coragem e Covardia, e há um pequeno trecho dele aqui. Coragem e covardia são um jogo que se joga a cada instante. Assusta a visão irremediável de que talvez seja da liberdade. A covardia é o que de mais novo já me aconteceu, é a minha maior aventura. Essa covardia é um campo tão amplo que só a grande coragem me levará a aceitá-la. O hábito que temos de olhar através das grades da prisão, o conforto que traz segurar com as duas mãos as barras frias de ferro. A covardia mata, pois há aqueles para os quais a prisão é a segurança, as barras, um apoio para as mãos. Então eu reconheço que há poucos homens livres. Olho de novo a paisagem e de novo reconheço que covardia e liberdade estiveram em jogo. Verdade, porque parece que à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos fugindo das zonas de conflito, das zonas de confronto, de algumas guerras, e vamos perdendo a coragem. Eu tenho um cachorro em casa. Meu cachorro é daquele tipo Dutch, que tem as patinhas pequenas assim. Quando ele tinha uns 4 anos de idade, 3, 4 anos, não me lembro, a gente saiu de férias e levou ele para a ilha. E ele chegou lá com aquele peito empinado dele, brigando com todo mundo, enfrentando os cachorros grandes da vila, todo imponente, todo cheio de si, todo corajoso, metido a caçador. Apanhou até não querer mais naquelas férias. Chegava em casa todo machucado. No último dia das nossas férias, ele apareceu em casa todo retalhado. Um cachorro grande pegou ele, rasgou ele todo. Tivemos que costurar o cachorro inteiro para trazer de volta. Agora está com quase 14 anos. E no mês passado a gente foi para lá, na celebração do casamento da nossa filha. E ele estava amarrado numa corrente, e andando por uma daquelas ruazinhas, um gatinho olhou para ele e fez miau, e ele disfarçou elegantemente e saiu de lado. E fez de conta que não viu o gato. E eu olho muito para o animal e fico pensando assim, sabe, que relação existe entre ele e nós. Porque a gente pode achar engraçado, a gente pode rir, mas eu fico perguntando quanto nós estamos deixando de nos arriscar. Quanto risco a gente está deixando de correr? Por sensatez? E quanto a gente está deixando de correr por covardia? Porque a nossa consciência está sendo desenvolvida. Porque num dado momento, me parece que quem foge do fracasso, foge também do sucesso. Acaba não alcançando nada.
e fica preso às grades da sua própria consciência. A Bíblia nos mostra uma multiplicidade de homens e mulheres, de protagonistas que foram corajosos e que foram covardes. E a gente às vezes tece um comparativo entre um e outro. A gente olha para Davi e diz: não, Davi era um menino realmente corajoso, era um homem corajoso. E Jonas, o profeta, a gente diz: não, Jonas é um covarde. Na nossa comparação, a gente olha para Davi, ele enfrenta um urso, ele enfrenta um leão, depois ele vai e ele enfrenta o Golias, que é aquele soldado gigante dos filisteus. E Davi é muito jovem, impetuoso, líder nato, autoconfiante, tomado de uma coragem invejável, dono de uma autonomia, de um destemor que rapidamente o consagra como único candidato ao reinado de Israel, e ele tem maioria absoluta dos votos, até do STF. Todo mundo quer Davi lá. E Jonas? Jonas já tem mais idade. Jonas é um ativista decepcionado. Na minha percepção, Jonas era um intelectual, um patriota tomado de um sentimento de pessimismo sem tamanho, que retirou dele completamente a perspectiva de que alguma coisa podia acontecer, a fé de que algo poderia ser diferente. Então, me parece que Jonas raciocina assim: se nada vai ser diferente, eu também não vou fazer nada. E se Deus vem em cima de mim querendo desafiar, eu estou fora, eu fujo desse negócio, eu não quero saber. Eu não vou fazer o mínimo esforço para que as coisas sejam diferentes. É melhor fugir, é melhor me esquivar, é melhor fazer vista grossa, é melhor eu dar um de sonso. Não é comigo. Mande outro, Senhor, resolva com outro. Mas quando nós exaltamos a coragem de Davi e desdenhamos da covardia de Jonas, me parece que cometemos uma certa injustiça. Talvez uma inconsequência, até porque Davi, no auge da sua escolha, ainda era muito novo, não tinha uma consciência amadurecida pelas duras experiências da vida, muita coisa ainda iria acontecer com ele, e as experiências decepcionantes o fariam também recuar no futuro, exatamente como o profeta Fujão. Ao passo que de Jonas, não sabemos muita coisa. Não sabemos quase nada sobre a infância de Jonas, sobre o seu passado. E ninguém pode dizer que Jonas sempre foi assim. Talvez na sua juventude, ele tivesse também a mesma coragem ingênua de Davi. Acuados pela consciência, desistimos, fugimos de grandes desafios, perdemos oportunidades. Vamos dar um salto nessa história, vamos cair aqui no apóstolo Paulo, quando escreve esta carta ao seu discípulo Timóteo. Paulo já bastante maduro. Há uma probabilidade que Paulo tivesse em torno de 58 anos de idade, mais ou menos, mas se você pudesse olhar para a aparência de Paulo, quando escreveu essa carta, talvez ele parecesse ter 75 anos de idade. Sofrido, apanhou muito, envelhecido, agora dentro de uma prisão, de um calabouço frio e úmido, depois de ter experimentado várias experiências desgastantes, depois de ter sido duramente perseguido por suas convicções cristãs, depois de ter pago um alto preço por ser apóstolo dos gentios, ou seja, ele é enviado à cultura grega e invade essa cultura com um novo conceito e é rechaçado lá dentro. Todo mundo ri dele, ninguém o aceita. E depois de ter sido falsamente acusado, preso injustamente, depois de ter apanhado como os piores homicidas, e pior de tudo, depois de ter sido abandonado por aqueles que se diziam seus amigos, sim, este homem, marcado pela dor,
fatigado pela crueldade que lhe foi reservada desde o seu chamado lá, quando Ananias orou por ele e as escamas lhe caíram dos olhos, desde aquela época, agora preso, num calabouço, muito próximo de uma sentença de morte. Ele escreve, pega um papel e caneta e pena, e escreve uma carta ao seu discípulo novo, Timóteo, que ele deixou lá em Éfeso, cuidando dos irmãos e das igrejas ao redor. Paulo, na sua perspicácia, percebe que Timóteo, ainda jovem, Timóteo não tinha vivido 5% do que Paulo viveu. Timóteo não sofreu, não apanhou, não foi perseguido, não aconteceu nada disso com ele. E de alguma maneira, Paulo tem a percepção de que Timóteo está prestes a desistir do seu ministério e do seu chamado. Então Paulo pega aquele papel, aquele pergaminho e começa a escrever e dizer: Timóteo, você não pode desistir. O veterano, marcado pelo sofrimento da vida, preso, prestes a morrer por sua fé, escreve para o seu discípulo livre, solto, com a vida inteira pela frente, mas que está pensando em desistir, e diz: não é hora de desistir, Timóteo, não é hora de parar, não é hora de se acovardar, porque Deus não te deu o espírito de covardia, mas Deus te deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Isso está sobre você pelo Espírito Santo de Deus. A expressão externa, as ameaças de morte, a tentativa de extinção do Evangelho eram perigos reais. As igrejas estavam sendo perseguidas. As ameaças viriam e iriam testar ao limite as convicções de Timóteo, como testaram as convicções de Paulo. Irmãos queridos, quando o Espírito Santo de Deus invade o nosso coração, quando nós somos tomados pela plenitude da sua presença, o Espírito Santo de Deus começa a retirar de nós o medo e a tendência de nos acovardarmos. E Ele nos encoraja a não desistir, através dos seus 3 atributos. São 3 atributos do Espírito. O primeiro é o poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. O poder de Deus derramado sobre os cristãos primitivos. O poder de Deus que sustenta a fé de alguém no meio de uma circunstância que parece absolutamente contrária, de um cenário que não é favorável ao Evangelho, e faz com que esse Evangelho floresça, manifestando no meio de toda incredulidade a glória de Deus. É o poder de Deus, é a fortaleza que vem do Espírito Santo de Deus. Segundo, Timóteo diz: o amor está sobre você. E João, lá na sua epístola, nos ensina: ora, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, perturbação, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que ele está dizendo é que a presença do amor de Deus no nosso coração nos fortalece ao ponto de a gente aprender a vencer o medo, da gente fugir dessa tendência a nos acovardarmos. Terceiro, a moderação, o equilíbrio do pensamento, a prudência, o equilíbrio das emoções. E aqui é importante distinguir coragem de impetuosidade tola e cega. Há uma diferença entre as duas. Há uma grande diferença entre impulsividade idiota, que faz com que você abra a boca achando que está abafando, quando você está sendo apenas um tolo, acumulando chicotadas para suas próprias costas, porque falou que não devia, fora de hora, de um jeito mal educado, da sabedoria e firmeza de alguém que responde com convicção, sem perder o equilíbrio, sem se deixar abater,
sem perder o controle das suas próprias emoções. Há uma grande diferença. Às vezes o camarada acha que ele é corajoso, porque ele levantou e ele gritou e ele falou e ele aconteceu. E ele foi um tolo, que não foi ouvido por ninguém, nem será. Ganhou o discurso, perdeu a oportunidade. Reafirmou a razão, ficou sozinho e desacreditado. O Espírito Santo de Deus traz equilíbrio à nossa alma. Se nós estamos desequilibrados, provavelmente é porque não estamos cheios do Espírito. O Espírito Santo de Deus não nos permite chegar nos extremos, mas começa a equilibrar as nossas emoções, para que a gente aprenda a lidar com as experiências mais duras da nossa vida, sem desistir, sem nos desanimar, sem nos acovardar, sem que a gente fique o tempo todo se fazendo de vítima. Por que eu não progredi? Por que eu não tive sucesso? Porque não deixaram? Porque não abriram uma porta para mim? Porque não me deram uma oportunidade? Porque alguém não me ajudou? Porque não fizeram nada por mim? Pare de reclamar de sua vida, vá atrás, corra atrás, o Espírito Santo de Deus está em você. E aí algumas pessoas ficam o tempo todo, ninguém cuida de mim, ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém abre uma oportunidade para mim, eu preciso de ajuda, as portas se fecham. Vá atrás, debaixo da graça e do poder do Espírito. E é com base nessa verdade que Paulo orienta Timóteo e aconselha Timóteo, para que Timóteo abra os olhos e tenha uma perspectiva real do momento em que ele está vivendo. E Paulo fala 4 coisas para Timóteo. Primeiro, no verso 8, Paulo diz: não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Não se envergonhe da palavra de Jesus. Você se lembra de Jesus ter dito assim: aquele que de mim se envergonhar, eu me envergonharei dele na presença do meu Pai. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus. A vergonha faz com que você se omita. A vergonha faz com que você se esconda, que você não se identifique. Num ambiente hostil ao Evangelho, você se cala, porque você tem medo de abrir sua boca e as pessoas ao redor de você rejeitarem você. Isso é covardia. Olhe bem para mim, cristãos, filhos de Deus, não tenha vergonha do Evangelho de Jesus. Não tenha vergonha da palavra de Deus. Não tenha vergonha das Escrituras Sagradas. Não tenha vergonha de declarar publicamente a sua fé, em qualquer ambiente. O primeiro conselho de Paulo a Timóteo é: não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Segundo conselho, ainda no verso 8, Paulo diz: participa dos meus... O quê? Você está lendo aí? Verso 8: participa dos meus sofrimentos. Não existe evangelho sem sofrimentos, irmãos. Eu vou virar crente, porque se eu virar crente eu vou parar de sofrer. Esse é o conceito mais antibíblico que eu já vi. Venha e pare de sofrer. Mentira. Mentira. A palavra de Deus diz: todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições, sofrerão injustiças, sofrerão dor. O sofrimento faz parte do Evangelho. E Paulo olha para Timóteo e diz: sofra com o Evangelho, pelo Evangelho. Terceiro, Paulo diz: mantenha o padrão das sãs palavras que você tem ouvido de mim. Paulo é mentor de Timóteo. Paulo traduz a Timóteo o que é o Evangelho, o que é a palavra de Deus, e ele diz para Timóteo agora: não modifique as suas convicções mediante a volatilidade da cultura e da sociedade. Não mude as suas convicções. E eu fico aqui perguntando, irmãos, se nós cristãos estamos conscientes do que isso significa. Nós queremos defender as Escrituras, nós queremos defender Deus, nós queremos defender a palavra de Deus. Até que ponto precisamos defender a palavra de Deus e até que ponto precisamos apenas crer na palavra de Deus?
Porque se eu abro o Gênesis, e o Gênesis diz: Deus criou céu e terra, e tomou o barro, e formou o homem, e soprou as suas narinas. Como foi? Quanto tempo levou? O que aconteceu? Que elementos foram utilizados? Isso foi um agrupamento de células? Não me interessa o que foi. Eu sei de uma coisa: a Bíblia diz: Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Mas o fato de saber que Deus criou é suficiente para você? Você diz: não, mas existem vários outros conceitos hoje que vão muito além desses e que nós precisamos explorar e conhecer. Ótimo, mas por que você está explorando e conhecendo? Você está explorando e conhecendo para poder tentar respaldar o que você já está começando a acreditar agora? A questão é: nós confiamos na palavra de Deus, na simplicidade de uma frase de Deus para nós? Ela é suficiente? Ideologia de gênero. Tem cristão que chega para mim e fala assim: pastor, qual é a base bíblica para combater a ideologia de gênero? Muito simples. O iniciozinho do Gênesis que diz: Deus criou macho e fêmea. Acabou. Você confia na palavra de Deus, ou você está modificando o conteúdo da palavra por causa da volatilidade da cultura e da pressão social? Porque você quer ser aceito no meio da sociedade, você não quer ser considerado como um alienado na sua classe da universidade, na sua classe do colégio, ou no seu trabalho, onde quer que seja. A palavra de Deus é suficiente. Paulo diz: mantenha o padrão das sãs escrituras e não modifique as suas convicções. Quarto, verso 14, Paulo diz: guarda o bom depósito. Guarda o bom depósito. Ele já havia dito isso ali atrás: porque eu sei, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia. Do que é que Paulo está falando? De dinheiro, de fundos de investimento, de fundos de aplicação? Claro que não. Do que é que Paulo está falando? O que é o bom depósito? O bom depósito é o ofício de Deus dado a cada um de nós. Irmão querido, olhe para mim, entenda uma coisa: você não é um acidente histórico, você é uma criação pré-ordenada, premeditada por Deus. Deus sabia que ia trazer você a essa vida, e desde os tempos eternos do passado, o Senhor determinou o dia que você viria a esse mundo, em que família você iria vir, e Ele já determinou naquela época que missão Ele iria colocar na sua mão, e Deus deu a você uma missão clara, específica, que só você pode cumprir na sua vida. E Paulo diz: leve essa missão adiante até o último sopro da sua existência. Leve sua missão, cumpra o seu propósito. Isso não é uma palavra dada a pastores, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da missão de vida, do ofício de vida que o Senhor deu a cada um de nós. Este ofício deve ser diligentemente guardado, protegido, defendido. Desistir do ofício de Deus, do chamado de Deus, seria abandonar este grande tesouro que Deus colocou nas suas mãos. Não enterre os talentos de Deus, em nome de Jesus. Não enterre, não desista, não abandone por causa das dificuldades, por causa das pressões, pelo desenvolvimento da sua consciência. Não abandone o seu ofício. O mundo ao redor de nós está de cabeça para baixo, a maldade crescendo cada vez mais, a violência cada vez mais, o medo avançando em proporções assustadoras, e há essa pequena massa de manobra ignorantemente favorecendo esse estado de libertinagem, de liberalismo, que vai provocar no Brasil uma guerra civil. E eu digo ignorantemente, não que eles não saibam o que estão fazendo, eles sabem, mas eles estão propositadamente ignorando os resultados dessa guerra. Essa guerra vai piorar muito mais ainda, irmãos. Essa situação vai ficar pior ainda. Esse pessoal se diz intelectual, mas não estão medindo as consequências das suas atitudes em relação ao país. Esta semana
Nós tivemos o dia chamado Dia das Crianças, foi a Semana das Crianças. E alguém me disse que as crianças no Brasil estão sendo cruelmente atacadas pelo império das trevas. E é verdade. As crianças estão sendo covardemente adultizadas, expostas a um cenário que não cabe no seu universo infantil. As outras são acuadas e incendiadas covardemente por um monstro que está pagando no inferno o que fez com sua própria alma. Outras tantas crianças estão sendo aliciadas por aí, nas comunidades, nas favelas, para a prostituição, ou para a venda de drogas pelos traficantes, ou outros grupos de terror. Crianças que estão sendo treinadas para em poucos dias estarem nas ruas como exércitos, roubando e talvez matando impiedosamente pessoas numa espécie de vingança social por causa da miséria em que vivem. Mas você vai entender por que os intelectuais falam sem medir as consequências. Eu já vou dizer isso para você. No meio de todo esse cenário, está a igreja de Jesus, o povo de Deus. Esta semana, eu viajei com o Cléo e nós visitamos alguns dos nossos campos. Estivemos na segunda-feira em Barcelos do Sul, e lá nós temos uma das nossas creches. A igreja tem 3 creches. 3 creches e mais 2 projetos sociais esparramados com crianças. E é uma creche muito bonita, muito bem organizada. Quem já foi lá, viu isso, um lugar limpo, arrumado. As crianças recebem ali alimentação, o ensino. Essa creche é uma creche educacional, então não tem outra escola que trabalha com aquele grupo na idade que nós trabalhamos. Então elas estão ali recebendo a educação. Nós temos o registro da escola e damos alimento e cuidamos delas e cuidamos das suas famílias. E Barcelos do Sul é um lugar muito pequeno, próximo a Camamu, e lá em Barcelos deve morar em torno de umas 500 famílias, mais ou menos, por volta de umas 500 famílias mais ou menos que moram naquele lugar, e Deus nos deu a honra e o privilégio de até agora construir 41 casas e doar essas casas para as famílias que estão lá. E nós estamos construindo agora a 42ª casa só dentro de Barcelos do Sul. Nós já temos quase 50 casas entregues para as famílias pobres e carentes daquelas localidades. Louvado seja Deus, porque é o povo de Deus que está fazendo isso. É o povo de Deus que está fazendo um trabalho desse. Fomos à Ilha Grande na terça-feira e à Boca do Rio, e lá vimos também os missionários empenhados, de tarde reunindo juniores e adolescentes, e dando reforço escolar. Achei tão lindo ver a professora ali, empenhada em ensinar para esses meninos 2 elementos fundamentais ao desenvolvimento cognitivo e ao desenvolvimento social deles: matemática e português. Matemática e português. E depois eles comem um lanche, uma merenda, e muitos deles vão para lá por causa dessa merenda. Depois eles brincam um pouco, jogam um pouco de bola, de queimada, e depois eles voltam para a sala de aula e recebem novamente a instrução, a orientação, o ensino nessas comunidades. É muito fraco, então a professora reforça aquilo, ensina esses meninos, ajudando, abrindo os olhos deles através da educação, e depois apresenta a eles o Evangelho de Jesus, e eles são ali restaurados na sua dignidade. Gente esquecida, gente abandonada pela sociedade, pelo governo e pelos intelectuais do país, mas gente que é lembrada todos os dias por Jesus Cristo. De lá nós fomos na quinta-feira aqui para o Bate-Facho, para o Dia da Alegria, e foi realmente um dia de alegria. Quem aqui participou dessa empreitada? Tinham mais de 400 voluntários trabalhando no Dia da Alegria, e foi muito bacana. Sabe por que eu digo isso? Porque quando alguém fala em igualdade social, mas não interage com a comunidade, é uma pessoa hipócrita. Onde fala, não, todo mundo é igual e merece ser tratado igual. Desça do seu gabinete, desça do seu complexo social impenetrável, e vá para dentro da comunidade. A Igreja Batista Metropolitana, na quinta-feira, foi para dentro da comunidade conviver com as pessoas, no meio delas.
entrando nas suas casas, vendo a realidade em que vivem, alcançando naquele dia, com uma festa tremenda, com alimentos, com brinquedos, mais de 700 crianças. É o povo de Deus que está fazendo isso. A Igreja Metropolitana tem um grupo de trabalho em Simões Filho, num dos lugares mais perigosos da Bahia, e que dirá talvez do Brasil. E ali são 62 crianças, que são abençoadas toda semana, com cuidado, com educação, com higiene, com saúde, com alimento. É a igreja que está fazendo isso. O que eu estou dando aqui para você hoje são pequenas amostras do que o povo de Deus está fazendo nos nossos dias. E aí eu queria convidar o repórter da revista Veja, seu José Roberto Guzzo, a vir aqui na IBAM para ficar uma semana com a gente. Uma semana. Queria convidá-lo. Venha ficar uma semana aqui com a gente. Fique aqui acompanhando a nossa equipe, e aí eu vou levar ele no bate-facho, para dentro da comunidade. Eu vou levar ele em Simões Filho, para dentro da comunidade. Nós vamos levar ele na ABM, nós vamos levar ele com um presídio, com a equipe toda de Jesse e do evangelismo que está trabalhando lá. Nós vamos levar ele para as creches nas ilhas, e nós vamos mostrar para o repórter da Veja o que é que essa gente incômoda e morena está fazendo em prol desse mundo velho. Porque é muito fácil uma pessoa de lá de cima, por trás de uma tela de computador, disparar o seu conceito, sem conhecimento de causa, sem invadir esses bolsões de miséria e de pobreza. Quem sabe, ao conhecer de perto essa nossa gente aqui, morena, incômoda, que se reúne aqui, que são crentes em Cristo Jesus, esse moço vai ampliar um pouco a sua visão esquizofrênica, preconceituosa e medíocre, que estampa sua total ignorância de quem é o povo de Deus. Venha ver. E a IBAM é uma no meio de milhares e milhares de outras igrejas evangélicas que são sérias nesse país, compostas por pessoas que prezam pela ética, gente séria, gente batalhadora, gente trabalhadora, pais de família que pagam seus impostos, trabalhadores produtivos desta nação, profissionais da mais alta competência. Nós fizemos um levantamento aqui só dentro da IBAM, descobrimos que 83% dos membros e frequentadores desta igreja já completaram ou vão completar o curso superior. 83%. Nós temos aqui profissionais gabaritadíssimos na área de saúde, profissionais da área de direito, temos aqui empreendedores, temos aqui engenheiros, temos aqui administradores, temos aqui magistrados, temos aqui desembargadores, temos motoristas, temos servidores públicos, temos militares e alguns de alta patente, temos professores universitários, temos no meio da igreja secretárias do lar, temos até jornalistas e repórteres no meio da igreja de Jesus, gente muito boa, famílias incríveis, e eu posso dizer com muito orgulho, a grande família IBAM é uma bênção para este mundo. Aí vem um sujeito e diz: vocês são incômodos, vem caminhar com a gente, venha para perto de nós. Homens e mulheres que com muito sacrifício estão sustentando suas famílias e mais, estão tirando de si para abençoar mais de 600 crianças que estão divididas entre 6 projetos que são geridos por esta igreja, apenas esta. Então eu penso que esse jornalista precisa dar uma volta nesse Brasil e ver quantos cristãos sérios e convictos estão ajudando a construir essa nação, e não ficar alienado atrás da sua postura ideológica de gabinete que revela o opaco conhecimento que ele tem de quem é o povo de Deus no meio da nação brasileira. Aliás, com todo respeito, antes de falar do povo de Deus, ele tinha que pedir licença ao Deus do seu povo. Porque é muito fácil alguém ter 15 minutos de fama,
dentro de um aspecto impenetrável. Difícil é conservar isso para o resto da vida, porque se não muda esse tipo de postura na própria cabeça, vai chegar um dia em que ele vai falar e não vai ser ouvido, vai escrever e ninguém vai ler, porque a única coisa que vai continuar sendo lida e vai continuar tendo vida até o fim de toda a existência humana é a palavra de Deus, viva e eficaz e que permanece para sempre. No ofício como jornalista, ele esqueceu, irmãos, de que gente ruim tem em qualquer lugar. Ou não tem? Em qualquer lugar. É verdade, no meio das igrejas tem muita gente ruim. Tem muito pastor que eu considero pastor que falso profeta. Tem muita gente que não vale nada. Mas no meio da medicina existe também? No meio do direito existe também? E no meio dos jornalistas existe também? Existe. Existe gente boa e existe gente ruim. A realidade, irmãos, é que a igreja de Jesus vai continuar sendo perseguida. A perseguição faz parte dessa essência da igreja no mundo. Os cristãos vão continuar sendo caluniados, vão continuar sendo injustiçados, vão continuar sendo perseguidos. Alguns vão ser presos, alguns vão ser mortos por causa da sua fé. Isso vai acontecer. Faz parte da igreja, faz parte da sua essência. A igreja já começa os seus primeiros dias debaixo do estigma da perseguição, da calúnia, da injustiça. E os irmãos podem estar certos de que aqueles que atentam contra o povo de Deus vão acertar as contas com o próprio Deus. É fácil falar do povo de Deus, difícil é conversar com um Deus do seu povo. E a igreja possui a mensagem do Evangelho, possui nas suas mãos a palavra de Deus, viva e eficaz, que vai permanecer por toda a vida. A igreja do Senhor, por mais perseguida que seja, vai continuar crescendo e vai avançar até o arrebatamento, até o cumprimento dessa profecia, e contra ela as portas do inferno não vão prevalecer. Por isso eu quero desafiar você: não tenha medo, não se intimide, não envergonhe-se do Evangelho, mantenha o padrão das sãs palavras. Abrace a perseguição, faz parte, não tenha medo do sofrimento, causado por uma vida justa e piedosa, vivida na presença de Deus. Quero encerrar esta minha palavra, lendo um texto das Escrituras com os irmãos, e eu convido você a ficar de pé comigo. Abra sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 2, Ezequiel, no capítulo 2, vamos ler esse texto, e eu vou finalizar lendo este texto e fazendo uma breve citação de uma palavra do Senhor Jesus também. Ezequiel, capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Você abriu aí? Amém? Diz assim a palavra de Deus: e disse-me: filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que ele me falava, e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, e às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até esse mesmo dia. Os filhos são de semblante duro, obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás o quê? Fale comigo: assim diz o Senhor Deus. Mais uma vez: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber contudo que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre os escorpiões, não temas as suas palavras, não te assustes com o seu semblante, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer
deixem de ouvir, porque são casa rebelde. E tu, filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come do que eu te dou. Jesus diz assim: bem-aventurados sois, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não se cale, não se cale, não se cale, não se dobre, não se acovarde. O Senhor Deus te alimenta com o seu Espírito Santo. Vamos cantar o cântico em que o Senhor nos exorta, dizendo: não temas, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita, eu sou teu Deus. A maior razão, o maior argumento que nós temos para não desistir do desafio de Deus, o maior argumento que nós temos para não desistir daquilo que Deus tem colocado na nossa mão, da nossa responsabilidade, do nosso ofício, da nossa missão, é que Deus, o Senhor, está conosco. E se Ele está conosco, nós podemos caminhar mais longe. Você crê nisso? Amém? Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua voz me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Quando eu estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, eu te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto. Levanta sua mão para o alto assim, ó. Segure na mão do Senhor. Eu te ajudo. Deus está falando com você. Te fortaleço, meu filho, não temas. Continua com a sua mão levantada para o céu. Segure firme na mão do Senhor. Ele tem sustentado você. Ele vai te sustentar até o fim da sua vida. Você não tem que temer o futuro. Você não tem que temer a inflação. Você não tem que temer a pressão social do país. Você não tem que temer a guerra. Se você tem que temer alguém, tema o Senhor dos exércitos. Estenda a sua mão. Deus está te sustentando pela sua mão direita, pelo seu braço forte. Ele te sustenta com a sua destra poderosa. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos pela tua palavra, Senhor. No meio de uma pressão tão grande que vem sobre o teu povo, nós queremos continuar confiando no Senhor e dependendo do Senhor. E queremos que a tua palavra, plantada no nosso coração, salte aos nossos olhos como a verdade do Senhor, inequívoca, a verdade invencível, a verdade que vai nos ajudar a sobrepujar qualquer outra opressão, qualquer outra mentira que vier sobre nós. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Aqueles que têm tentado desistir da missão do Senhor, aqueles que estão pensando em abandonar o que o Senhor colocou na mão deles lá no passado, e que um dia vigorosamente colocaram à disposição do Senhor, que nesta manhã sejam renovados na tua presença, Senhor, que sejam reanimados pela tua verdade, pela tua palavra, e sobre todas as coisas estimulados pela presença e pelo poder do teu Espírito, Senhor. Pai, o Senhor nos tem dado o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não temos o que temer, confiamos no Senhor. Abençoa o teu povo, sustenta-nos com tua graça, que o teu amor, a graça preciosa de Cristo, o poder e a consolação do Espírito seja sobre todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos em paz, em nome de Jesus.